Eu vou trocar 3 jogadores para o time definitivo da 17ª rodada. Quem são eles? O motivo da troca você vai saber aqui nesse vídeo. Eu sou o Frank Maldanes, você está no lado clubista e vamos lá pro campinho agora ver como que estava a situação do nosso time prévio. Pois bem, galera, Carrascal e Matheus Bidu aqui aparecem como dúvida, então esses 2 jogadores eu vou substituir, beleza? Além deles, Cássio, eu tava aqui com ele machucado, mas para fazer o hack aqui com o Otávio. Meu receio aqui com o Otávio, tá? O Chapecoense de repente dá apenas um chute pro gol e fazer um gol, e aí o Otávio não conseguir fazer pontos suficientes de defesa. Então esse é o meu grande receio em colocar o Otávio nessa partida contra a Chape, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos trocar aqui os jogadores, vamos vender aqui o Cássio. E no lugar do Cássio, eu vou colocar o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Vitória joga contra o Inter em casa. O Lucas Arcanjo é um dos goleiros que mais fazem defesas nesse campeonato. Então ele é uma boa pedida pensando em defesas. Não garanto tanto baliza zero, mas acredito que em defesas o Lucas Arcanjo pode fazer uma média básica muito boa aqui, tá? Nessa partida. Pro lugar do Matheus Bidu, lateral do Corinthians. Vamos substituir o Matheus Bidu. E vamos colocar no lugar dele, cara, Lucas Ramon do São Paulo. São Paulo pega o Botafogo, o Lucas Ramon também é um lateral com uma média básica muito boa. Ele já tem uma média no Brasileiro de 6,33, custa 11,21 e para valorizar ele precisa de 5,15. Se de repente acontecer uma baliza zero aqui já garante, mas eu acredito muito numa média básica, sem depender tanto de baliza zero, tá? Até porque o São Paulo é um time que não inspira muita confiança quando a gente fala em baliza zero, em um time que vai sair sem sofrer gols. O São Paulo tem sofrido gols em quase todos os jogos. Nas últimas partidas sofreu gols em todos aí. Carrascal machucou. Cara, o seguinte, eu vou com o Arias aqui. Quero ir nesse jogo aí, Palmeiras e Flamengo, eu quero poder me cercar. Eu acho que jogadores de defesa aqui para Palmeiras e Flamengo é loucura escalar. É loucura, porque eu acredito que seja um jogo de gols. E cara, e como é um jogo de gols, acredito que ambas equipes podem marcar gols nessa partida. Então eu quero me resguardar com o Arias, que pode ser um cara que pode dar tanto assistência quanto fazer gol. Ele finaliza bastante também, de média distância, de longa distância. Acho que é um jogador que vale muito a pena ter no time aqui, pensando em média básica. E continuo com o Pedro ali no ataque como meu centroavante, beleza? E agora, galera, vamos falar de capitão. Quem será o capitão do nosso time para essa rodada? Pois bem, para falar do capitão, antes, deixa seu like aí, que eu tô ligado que você deve ter curtido muitas substituições que foram feitas agora. Essas dicas aqui de, pô, ter 2 jogadores ali, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, compondo ali do meio pro ataque. Então, cara, dicas valiosas, deixa seu like aí pra gente. Vamos valorizar o nosso time, vamos pontuar e vamos mitar aqui, beleza? Deixa seu like, cara. Pra você não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e é tudo isso, beleza? Cara, capitão, vou manter Carlos Vinícius. Carlos Vinícius eu sigo dando meu voto de confiança para ele. O jogo é em casa contra o Santos. Acredito que o Carlos Vinícius nessa rodada vai limpar a alma e vai meter caixa. Como reserva de luxo, Caio Jorge, que cara, eu acredito que o Caio Jorge deve ser um dos caras que vai mitar nessa rodada. E ele aqui, ele é meu porto seguro para tanto... Se de repente o Pedro não for bem, se o Viveiros joga fora de casa contra o Remo. O Remo é um dos times que mais cede pontos para atacante. Por isso que eu tenho mantido o Viveiros aqui, até por conta da boa fase que ele vive hoje. Acho que tanto Viveiros e Pedro vivem uma fase ótima, então é sempre legal tê-los no time por enquanto. E o Carlos Vinícius, que acredito que nessa rodada ele volta aí a mitar, a marcar e fazer bastante pontos pra gente. Beleza? Curtiu esse vídeo, galera? Continua aqui com a gente, se inscreve no canal. Então, galera, esse aqui é o nosso time confirmando a escalação. Vamos repassar aqui. Lucas Arcanjo no gol, Kaique Bruno, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Lucas Ramon, Garro, Matheus Pereira e Arias no meio de campo. E no ataque, Viveiros, Pedro e Carlos Vinícius, beleza? Esse é o nosso time definitivo para a 17ª rodada. Só haverá alteração caso algum jogador vire dúvida. Aí, se não nenhum jogador virar dúvida, se nenhum jogador der nenhum problema, esse será o nosso time que a gente vai mitar na 17ª rodada, beleza? Pega essas dicas aí, pega essa visão, monta o seu time e a gente vai se falando. E coloca aqui nos comentários quem será o seu capitão, quem você acha que vai mitar nessa rodada, beleza? A gente se vê numa próxima, galera. Beijo, fui!